A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com você que vai ver esse vídeo, esse áudio, uma palavra de Deus para reflexão e a gente tirar alguns conteúdos extraído através desse vídeo, esse áudio, concernente à palavra de Deus. Nós estamos vivendo problemas no nosso país e no mundo. E a palavra tem resposta para isso. Que está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz assim: Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Aqui dá para compreender que o povo estava com uma mente tão pesada, uma mente voltada para o reino de Deus, que ela achava que Jesus Cristo ia vir naquele momento, naquela hora, para eles. Aí Paulo adverte, através do Espírito Santo, que para que não ficasse perturbado, para que os espíritos não vinham perturbar ele, mover a mente dele, tirar o que ele aprendeu do Espírito, através do Espírito Santo, que a sua palavra permanecesse na vida daqueles que lê a palavra de Deus e que recebe por intermédio do Espírito Santo. Aí Paulo adverte eles, para que eles não ficassem perturbados, para que ele não viesse ser perturbado por espírito, por epístola, ou qualquer outra palavra que seja, ou qualquer outra forma que seja, de tentar tirar aí o foco deles. Então, ele diz: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifestar-se o homem da perdição, o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo. Apostasia são tudo isso que estamos vivenciando. Estamos vendo. O que é isso? Está escrito assim: antes que venha a apostasia. A palavra de Deus é profética. A palavra de Deus é profecias. E ela vai se cumprindo. A profecia que estou vivendo hoje no termo apostasia, é os casamentos acontecendo de qualquer jeito, os casamentos sendo banalizados, pastores casando por 2, 3 vezes, e muitos desses acha que tem respaldo na palavra de Deus, que deve casar de novo. Se é apostasia, então foi enganado por espírito, foi levado por alguma epístola, por não compreender o que o Espírito Santo diz. Então o filho da perdição ele já está profetizado, sem dúvida, ele vai ter que aparecer. O anticristo. O anticristo é aquele que vem antes de Jesus. Antes de Jesus. Vou deixar claro, eu não tenho curso de teologia, nunca fiz teologia e não sou contra quem faz teologia, porque a base da teologia me deixou suspeita. Algo de eu ver 2 pensamentos em pastores. Pastor com 2 pensamentos.
Isso pode ser espírito de divisão. Alguns proferem pós-arrebatamento e pré-arrebatamento, ou pré-tribulação e pós-tribulação. Aí você não tem como confiar. Mas a palavra de Deus dá um respaldo. A palavra aqui no livro de Tessalonicenses está dizendo: Jesus Cristo, ele não vem sem antes que aconteça tudo isso que está escrito. A apostasia. Jesus também, ele não vem sem antes do anticristo ser nomeado. Está dizendo aqui: ninguém vos perturbei, que se por espírito, que por palavra, que por parábola, como se o dia de Cristo está perto. Então, a apostasia já estamos vivenciando. É o que está acontecendo hoje. Escândalos nas congregações, eu não vou dizer nem nas igrejas, certas congregações, porque a igreja são pessoas. E pessoas que não têm o Espírito de Deus ainda, escandaliza. Quem ainda não conhece a voz de Deus, escandaliza. E o anticristo, ele vem trazendo aqui, na profecia, governo único, governo mundial. Ele vem depois da profecia de apostasia. São políticas envolvidas dentro das religiões. Não é errado a política e a religião na terra. Não é errado. Não é pecado. Porque a política sempre existiu e começou no céu. A política começou nos céus. Política, divisão, partido, divisão. Então começou no céu. Deus e Lúcifer, anjo caído aqui na terra. Como Deus também tem seu reino estabilizado na terra por intermédio de Jesus. Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é chegado na terra, eu entendo que a política, o reino das trevas e o reino da luz. Jesus foi quem falou: é chegado o reino de Deus na terra. Então existe um confronto agora. Existe a igreja e existe pessoas. Pessoas, para ser igreja, é necessário se submeter ao regime do reino de Deus. Quem não se submete ao reino de Deus está acompanhando as profecias do anticristo, o reino das trevas. Então não tem como desvincular o reino de Deus e o reino das trevas. Não tem, porque é profecia. Anda junto. Anda junto. Exemplo é que Jesus Cristo conta a parábola do joio e o trigo e pedem a Jesus para arrancar. E Jesus Cristo diz: não, deixe aí, não pode arrancá-la. Porque esse papel, quem vai fazer é o dono da seara. É o dono da colheita que ele vai fazer. Ele tem experiência, ele sabe colher.
É por isso que a política e a religião, ele anda junto. É ignorância de pessoas que diz que religião e a política não faz parte. Sempre existiu e sempre vai existir. Por isso que Jesus Cristo diz, é lícito que tudo isso aconteça, mas para que se manifeste os verdadeiros. Como podemos saber que não estamos fazendo parte do reino do anticristo? Como podemos saber que estamos fazendo parte do reino de Deus, de Cristo? São dois reinos, o reino do anticristo e o reino de Cristo. Anticristo é aquele que vem antes de Jesus, se parecendo Deus. É aí que vai pegar muitos. É aí que vai pegar muitos. Achando que o sistema, por ser permitido, permissão de Deus, pela autoridade ser instituída por Deus, não quer dizer que pertence o reino de Deus. Pelas autoridades ser instituída, presidente, governador, senador, deputado federal, vereador, não quer dizer que faz parte do reino de Deus. Isso não quer dizer, não tem respaldo bíblico para isso. Porque o próprio Jesus Cristo falou, o meu reino não é daqui. Se eu quisesse me livrar, eu rogaria ao meu Pai para enviar anjos para guerrear ao meu favor. Foi Jesus que falou isso. E quem foi prender Jesus? As autoridades. A tese do que Jesus Cristo falou, de que o reino não pode ser dividido. O reino não pode ser dividido. Porque o reino dividido deixa de existir. Então, as ramificações de muitos pastores que estão dentro da política, que não é pecado, e que se submete ao regime do anticristo. É isso que a Bíblia está explicando. Eu não posso ser enganado. Eu não posso deixar tirar da minha mente o que o Espírito de Deus me deu concernente à profecia. E estamos vivendo o tempo difícil, que qual anticristo ele vem trazendo muitas coisas que vai saciar o desejo de muitas pessoas, de muitos países, de muitas nações. A tecnologia está aí. O dinheiro está para ser tirado. O chip está aí. Os dinheiros virtuais já estão aí. As enfermidades causadas por ele está aí. O exemplo está o coronavírus, formado em laboratório, para trazer disseminação aos países e destruir, reduzir a humanidade através das vacinas e através das inalações. Que muitas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz de homem. A autoridade é algo dado por Deus. Vamos ver uma coisa? Lúcifer, ele tinha um cargo que nem outro anjo tinha.
Os anjos eram subordinados a Lúcifer. Mas quando Lúcifer deixa de obedecer o superior, acontece um racha. Os anjos que foi enganado por Lúcifer, a terça parte dos anjos, foi aqueles que acreditaram na voz que não era de Deus. Mas os anjos que permaneceu ouvindo a voz de Deus, esses anjos permaneceram de pé. É por isso que Deus levanta o profeta Ezequiel e manda ele apregoar concernente os anjos, que naquele tempo eram pastores. Pastores que conduziam as ovelhas de qualquer jeito, obedecendo, dando ouvido às autoridades que desagradavam a Deus, desobedecia o mandamento de Deus, quebrava os princípios. E Ezequiel exorta isso. Será que vamos ser entregue ao anticristo também? Por acreditar, por estar em dúvida, pré e pós. Mas se nós estiver ligado com a palavra de Deus, não vamos ser enganados. Eu tenho dúvida dentro de mim. É por isso que, se eu tenho dúvida, eu tenho que esperar na sua palavra, porque ela revela. Alguns diziam que antes de chegar os chips, surgir um chip, a igreja seria arrebatada. Foi ouvido da boca de alguns pastores, no início da minha fé, que quando chegasse o chip na terra, que é um dos sinais, é uma das obras do anticristo permissiva de Deus, pastores falaram para mim que a igreja já seria arrebatada nesse período. E eu já estou vivenciando do meu lado pessoas colocando chip no seu corpo, na mão e na testa. Brasileiro com chip na mão e na testa. Será que esse não foi enganado pelo Espírito? Porque Paulo está falando aqui. O Espírito foi enganado por Espírito, por epístola. Não vos enganes, porque a vinda de Jesus Cristo não é agora. Primeiro tem que vir a apostasia. Depois da apostasia é apresentado o filho da perdição. No livro de Apocalipse, capítulo 13, está escrito lá que pobre, rico, livre, servos, todo tipo de pessoas, um mendigo, um gari, um catador de lata, aquele que não tem documento, esse vai receber também a parte dele. Vai ter que estar englobado no sistema, senão não vai poder comprar e nem vender. Observe que o sistema está se fechando e através desse valor, R$600, todo mundo está se submetendo a fazer parte do banco de dados. Todo mundo tem que estar pronto para receber o anticristo. Dinheiro deixa de existir, cartão de crédito vai deixar de existir. Até então o sistema ainda está trabalhando para poder evoluir.
o sistema e os dinheiros será valores no corpo das pessoas. Estou vivendo profecias. Aquele que não tiver o chip na mão ou na testa, esse não pode comprar e nem vender. Esse não vai poder ser medicado, não vai ter direito a médico, não vai ter direito a energia, não vai ter direito a água, não vai ter direito à alimentação. Esses que não se submeter, porque estes não vão receber? Porque esses não vão aceitar? Só por causa de uma palavra que Jesus Cristo falou. Aquele que colocar o chip na mão ou na testa, esse está condenado por Deus, será lançado no fogo do inferno. É por isso que Satanás, esses últimos tempos, não está usando mais. Ou seja, muitos estão dominados pelo espírito de Satanás, levando as pessoas a não acreditar que o inferno existe. É só por causa disso. É só por causa dessa palavra e o que existe, nem só a palavra, porque é real o inferno. Aquele que coloca o chip na mão ou na testa, está escrito aqui, Apocalipse capítulo 13. Quem colocar o chip, se submeter, até então não é obrigatório. Mas chegará o período, depois da apostasia, chega o período de ser obrigatório colocar o chip. Vai ser obrigado a colocar o chip. Até então está sendo inibidor de sequestro, segurança para as autoridades, pessoas que são requisitadas na sociedade. Monitoramento para pessoas que são ricos, mas os pobres vai chegar. A intenção de Satanás é roubar a alma. Ah, mas irmão, eu não ouvia falar disso. Não ouvia falar disso, ouvia sim. Porque quando a gente sai pregando a palavra de Deus, é para que Deus venha te poupar do fogo do inferno. Jesus Cristo diz assim, não se preocupe aquele que mata a carne, não se preocupe com ele. Mas você deve temer aquele que mata a carne e lança a alma no inferno. É a alma que vai padecer. Não é a carne, não. É a alma da pessoa, porque a alma, o Espírito tem consciência de tudo que você faz na terra. Se você rejeita Jesus, Jesus diz na sua palavra, aquele que me negar diante dos homens aqui na terra, eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. São palavras vivas, sinceras, que saiu da boca de Jesus e que hoje é aberrações para muitos. É motivo de chacota para muitos. Está difícil. Jesus está chegando. Primeiro chega o anticristo. Os crentes devem pregoar primeiro. O anticristo está chegando. O anticristo está chegando, está às portas. Observe que somos, muitas das vezes, egoístas. Dizemos que Cristo está às portas, Jesus está voltando. Mas devemos pregar. O anticristo está chegando. Primeiro, estamos ultrapassando, estamos botando a carroça diante do cavalo. Eu tenho que pregar que o anticristo está chegando para despertar as pessoas, para não ser pego, para ver se eles temem e se assujeitam a Jesus que vem depois do anticristo. Alguns ficarão depois do arrebatamento
E eu creio que é para testificar a palavra de Deus. Alguns vão ficar depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, fica alguns para testificar a palavra de Deus na terra, que houve o arrebatamento. Deus, ele não vai fazer nada errado. Deus, ele sabe aquele que suporta. Deus sabe aquele que suporta as atrocidades, afronta através do Espírito Santo. Deus diz na sua palavra que ele não dá fardo pesado a ninguém que não possa suportar. Alguns não suportam, mas vai ter outros que vão suportar. E louva a Deus pela palavra do Senhor. E o anticristo está chegando. Creia você ou não, mas eu creio na palavra de Deus. Reflita. Reúna. Porque esse dinheiro que estão recebendo aí é a forma de levar as pessoas para o banco de dados. O dinheiro que são emitido para todas as nações, R$600 no Brasil, é a forma de levar todo mundo para se cadastrar num banco único de dado. O banco de dado único, que faz parte do sistema mundial. E vai ser muita gente sendo pego de surpresa através das vacinas e através das inalações. Redução da humanidade em todo o país, para que o anticristo se assente e tenha liberdade de reger toda a terra. Aí está a mensagem de Deus para a sua vida, para a reflexão. Que Deus continue abençoando a todos e que os corações dessa nação seja aquebrantada para receber Jesus, porque Ele está voltando. Amém.